Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós teremos a nossa terceira aula sobre o módulo básico de proteínas, beleza? Bom, nas duas primeiras aulas a gente discutiu um pouco sobre os aminoácidos e qual que era a organização desses aminoácidos para constituir, para formar realmente as proteínas, né? E aí, gente, para entender melhor proteínas, é importante entender que elas apresentam sempre um dobramento no espaço. Ou seja, as proteínas elas precisam realmente adquirir uma forma, uma estrutura tridimensional. Ela tem que ficar toda, dobrada assim no espaço. Por quê? Porque as funções que elas desempenham, e podem ser inúmeras, tá? As proteínas basicamente fazem todas as funções nos seres vivos, né? Essas funções dependem desse dobramento tridimensional, dependem de como elas se organizam no espaço, certo? E é justamente por isso que as proteínas elas vão ser formadas, né, elas são constituídas por cadeias longas de aminoácidos, cadeias grandes. Cadeias pequenas não são proteínas. Por quê? Uma coisa pequena ela não dobra, né? Se você pensar um pouquinho, você consegue perceber que se eu tenho um fio bem curtinho, esse fio curto ele não vai dobrar, ele não vai, virar uma estrutura, não. Agora, se eu tenho um fio grande, se eu boto ele em qualquer lugar, esse fio grande ele vai se dobrar, ele vai adquirir uma estrutura tridimensional, certo? Então, meninos, lembrem-se disso, que obrigatoriamente as proteínas são formadas por uma ou mais cadeias polipeptídicas, certo? Então, assim, não necessariamente é uma cadeia só, tá? Então você tem a cadeia de aminoácidos, né, longa, 30, 40, 50, 1000, 10 mil aminoácidos juntos, tá? Então não tem muito limite de tamanho, mas ela tem que ser grandinha, né, não pode ser muito pequena. E aí, gente, essa cadeia ela pode estar associada a outras cadeias, eu posso ter 2, 3, 4 cadeias, todas juntas, certo? Formando uma proteína só, tá? Então, por exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína do nosso sangue, ela é composta por 4 cadeias polipeptídicas. Então são 4 cadeias que se juntam para formar uma só proteína, que é a hemoglobina. Cada cadeia dessa nós vamos chamar de subunidade. Então uma subunidade é uma das cadeias que compõem a proteína como um todo, certo? Não tem limite, tá, gente? Tem proteínas que podem ter 12 cadeias, 20 cadeias. A mesma proteína tendo 20 cadeias polipeptídicas. Outras podem ter uma só. Então, algumas proteínas são formadas apenas por uma cadeia polipeptídica, que pode ser pequena ou pode ser grande também, tá? Então, pode ser uma cadeia gigante. Por exemplo, as lipoproteínas que fazem o transporte de lipídios no sangue, uma delas é uma lipoproteína bem grande, ela tem 4.000 e poucos aminoácidos, 4.500 e poucos aminoácidos, e é uma cadeia só. Então são 4.500 aminoácidos ligados um atrás do outro, formando uma única cadeia de aminoácidos, certo? Ela se dobra e forma uma proteína. Enquanto que outras vão ser formadas por inúmeras cadeias polipeptídicas, certinho? Tá? Então isso varia bastante, né? Não tem uma regra específica não. Bom, então como eu coloquei aqui, né? O dobramento tridimensional é o que caracteriza as proteínas, tá? Então, o que dá a função dela, o que diz o que ela vai fazer, é a maneira como ela dobra no espaço. É a sua estrutura tridimensional, tudo bem? Todas as proteínas desempenham as funções que desempenham de acordo com essa estrutura tridimensional. Isso quer dizer o quê? Que se eu altero a estrutura tridimensional, você altera a função de uma proteína, tá? Ela, normalmente, se você muda o dobramento normal dela, né? O dobramento natural, você poderia fazer com que ela perca a função, tá? Então, muitas vezes, proteínas perdem a função simplesmente porque você alterou o dobramento tridimensional, certinho? Bom, e como já vem sendo colocado desde a primeira aula, as proteínas, meninos, é o que de fato fazem as funções biológicas. Então, todos os seres vivos, todos, sem exceção, eles funcionam baseado em proteínas. Então, são as minhas proteínas que fazem eu ser do jeito que eu sou. Cada detalhe meu,
tá? Desde de coisas externas, né, como aqui a minha barba, os meus olhos, minha pele, meu cabelo, até detalhes internos, como a maneira como o meu coração bate, ou a maneira como o meu cérebro funciona, ou a maneira como o meu estômago faz qualquer coisa. Tudo, tá, gente? Tanto a estrutura quanto o funcionamento é baseado em proteínas. Elas fazem a gente ser do jeito que a gente é. Beleza? Isso tem que estar muito claro aí na cabeça de todo mundo. Muito bem. Bom, então vamos ver algumas dessas funções. Ó, eu listei aqui alguns exemplos, tá, de funções biológicas que as proteínas podem desempenhar. É óbvio que aqui não estão todas, nem de perto. Existem inúmeras funções de proteínas, seria impossível a gente listar todas. Mas eu listei aqui algumas só para vocês entenderem, assim, como as proteínas podem ser diversas. Então, olha só, um exemplo aqui de proteína que é o colágeno e a elastina. Então, o colágeno é uma das proteínas mais abundantes no nosso corpo, a gente tem muito colágeno. E o colágeno, ele é uma proteína de estrutura física mesmo, sustentação. Então, todas as coisas que precisam de alguma sustentação, quem vai dar essa sustentação é o colágeno. Por exemplo, quem dá a estrutura mesmo do osso? Todo mundo lembra do cálcio, né? Mas o que forma a estrutura mesmo do seu osso é colágeno. O seu osso é feito de colágeno. O cálcio é uma coisa a mais que a gente põe para deixar o osso duro. Então a calcificação do osso deixa ele duro. Mas o que dá a estrutura física realmente dos ossos é essa proteína que é o colágeno, certo? A gente tem algumas proteínas na pele que dão elasticidade. Olha como a nossa pele tem alguma elasticidade, né? Eu puxo, volta, né? Você puxa, volta, ó. Então essa elasticidade que a gente tem se dá a uma proteína que nós temos na pele que é chamada elastina. Então a elastina, ela tem essa capacidade, né, de ir e voltar, ela é como uma mola, né? Então ela tem ali uma elasticidade, certo? Então isso é importante, né, para manutenção da parte física mesmo do corpo. Praticamente todos os órgãos do nosso corpo apresentam colágeno, tá? Como uma forma de sustentação, de união, de manter os órgãos, né, na sua forma ideal. Certinho? Muito bem. Outra questão também comum em proteínas é movimento. Então muitas proteínas podem estar associadas a algum tipo de movimento. Nos nossos músculos o movimento vem da contração, né? Então o meu braço aqui ele mexe desse jeito, né? O osso aqui está sendo puxado aqui, porque esse músculo aqui ele tem lá duas proteínas, que é a actina e a miosina, né? Então são duas proteínas, actina e miosina. E quando você tem um sinal, essas proteínas elas deslizam uma sobre a outra. Elas fazem isso. Quando ela faz isso, o músculo que era comprido, ele reduz de tamanho, ou seja, ele contrai. Então essa contração do músculo reduziu de tamanho faz com que ele puxe aqui o osso que está lá na parte da frente. Quando ele puxa aqui o osso do meu antebraço, o meu braço todo faz isso, bom, né? Então a contração do músculo levou a um movimento, certo? Nós usamos isso para nos movimentar, mas isso vale também, gente, para diversos outros tipos de movimento, tá? Desde movimento, por exemplo, de flagelos, onde você tem, né, o flagelo da célula batendo, né, como é o caso do espermatozoide, você tem lá uma proteína responsável por aquele movimento ali do flagelo, ou algumas proteínas, né? Assim como o movimento de órgãos e regiões internas do corpo, você também vai ter proteínas responsáveis por fazer aquele movimento, esse processo, tá, de fazer com que as coisas se mexam. Tá? Então existem várias proteínas associadas a esse processo, desde um nível celular até um nível macroscópico, até você andar, falar, enfim, certinho? Então, movimento é uma das grandes funções que proteínas podem desempenhar. Transportes existem de várias naturezas, de vários tipos. Eu posso fazer um transporte sanguíneo, como é o caso da hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio, né? Então é uma proteína que ela capta o oxigênio nos pulmões e ela distribui o oxigênio para os tecidos do corpo, todos os tecidos. Então ela faz isso mediante esse movimento no sistema circulatório, né? Então ela anda, né, no nosso sangue e ela consegue literalmente entregar oxigênio. Ela pega o oxigênio num lugar e entrega no outro. Então isso é um papel de transporte, né? Esse transporte pode ser no nível celular também. Então às vezes eu tenho uma célula, uma membrana, né, aqui, tá a membraninha da célula. Do lado de cá eu tenho uma substância que eu quero passar para lá.
Só que essa membrana não deixa passar a substância. Então como é que eu faço para fazer esse transporte daqui para cá? Tem uma proteína de transporte na membrana, que pode ser um canal, por exemplo, um canal de sódio, né? Pode ser uma bomba para fazer transporte ativo de um lado para o outro, certo? Pode ser diversos outros tipos, tá, de proteínas que podem atuar nessa facilitação, né? Nessa forma de você pegar algo que está de um lado e levar para o outro da membrana, tá bom? Então transportes também podem acontecer em diversos níveis, desde o nível macroscópico, como é o sangue, até um nível celular, certinho? Muito bem. Alguns hormônios são proteicos, tá? Não são todos, existem hormônios lipídicos, né? Mas vários são proteicos, como é o caso da insulina, do GH, do FSH. GH é hormônio de crescimento, né? FSH é o hormônio folículo estimulante. Então, todos esses que estão aqui são proteínas, certo? São pequenas, não são muito grandes, e que elas sinalizam alguma coisa, né? Os hormônios têm essa função de fazer uma sinalização. Só que é uma sinalização que é feita mediante o sangue. Então, é uma produção de uma glândula que no seu sangue ela vai estimular, né? Sendo transportado pelo sangue, ela vai estimular alguma região do seu corpo a dar uma resposta, certinho? Então, proteínas que atuam como hormônios, né? Uma outra função bem comum também de proteínas é de reconhecimento e sinalização, é você fazer esse jogo de sinais, né, para o seu corpo se comunicar. Então é uma forma de comunicação, né, do corpo. Por exemplo, anticorpos. Os anticorpos, né, que são as imunoglobulinas, são proteínas capazes de reconhecer corpos estranhos. Então tudo que foi esquisito, estranho, que invadiu o seu corpo, nós temos lá a capacidade de fazer uma proteína que vai reconhecer esse corpo estranho, que vai se ligar nesse corpo estranho. E aí, o que acontece quando um anticorpo desse se liga em algum corpo estranho? Você marca ele. Você marca para que ele seja destruído, para que seja inativado. Então é um sinal, é uma marcação de que aquilo ali não devia estar ali. Entenderam? Então é um grupo de proteínas responsáveis por isso, por fazer esse reconhecimento. Existem proteínas que são receptoras, ou seja, elas percebem estímulos. Tá? Pode ser estímulo de qualquer coisa, elas recebem sinais. Podem ser sinais do próprio corpo, como um receptor de insulina. Então, é uma proteína que percebe a presença de insulina no sangue, né? Como pode ser um receptor, por exemplo, de luz. Como nós temos lá no fundo dos nossos olhos, né, na retina, a gente tem lá células com receptores de luz. Então, uma proteína que recebe a luz. E quando a luz bate nessa proteína, ela emite um sinal. Esse sinal é transmitido para o sistema nervoso e você é capaz de enxergar as coisas devido ao sinal que foi captado por esse receptor. Entenderam? Então, exemplos, tá? De proteínas que desempenham funções, né, biológicas. Existem inúmeras outras, tá bom? E talvez uma das mais importantes, e eu deixei para colocar aqui para vocês lembrarem bem dessa, seria as enzimas. Então vou pôr umas 6 aqui, ó, só para vocês lembrarem. Enzimas. As enzimas, meninos, são proteínas, certo? E elas desempenham talvez uma das funções biológicas mais importantes de todas, que é permitir que reações químicas aconteçam. Ou seja, elas aceleram as reações. Muitas reações químicas que aqui no ambiente demorariam milênios para acontecer, no nosso corpo acontecem em décimos de segundo, em milionésimos de segundo. E isso só é possível por causa das enzimas. Então é um grupo muito especial de proteínas que na prática permitem a vida acontecer. Então a vida como nós conhecemos, ela é uma consequência de reações químicas. E na frente disso, as responsáveis por isso são as enzimas. Tá ok? Então um grupo bem especial de proteínas responsáveis pelas reações químicas. Certinho? Então é isso aí por hoje. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima.